Vamos falar agora sobre listas de número, porque vai ser muito importante para o próximo comando de repetição, laço de repetição, que é o comando for. Uma lista é uma coleção de valores, uma lista de números, é uma coleção de valores numéricos que eu vou armazenar em uma variável. Então, nesse caso aqui, eu tenho a variável lista num armazenando os valores, a coleção 1, 2, 3, 4. Certo? Então, se eu mandar aqui perguntar qual é o valor que está em lista 1, ele vai me mostrar que é o valor 1, 2, 3, 4. Por enquanto, é só o que a gente vai saber sobre listas, a gente vai ter uma aula completa só sobre esse assunto, tá? Então a gente vai ver isso mais adiante. A função range, ela existe para justamente criar uma lista de números, ok? Então, ela tem 3 parâmetros, o start, o stop e o step. O start e o step são opcionais. Se eu não colocar o start, ele assume o valor 0 como valor inicial. E o step, se eu não colocar, ele assume o valor 1 como valor default. Tá? O valor 0 para start, default, e o valor 1 para step, default. O stop é obrigatório. O stop é o limite superior da sequência. O stop menos 1, ele vai até o stop menos 1. Essa sequência que a gente vai criar. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, mandar listar o range de 5, eu vou imprimir os valores iniciando em 0, porque eu não coloquei o start, o default é 0, o valor 0, 1, 2, 3, 4 e paro, porque eu vou até o stop menos 1. Então vamos ver que essa foi a saída. Aqui eu coloquei todos os elementos. Eu coloquei o start, então eu não vou começar de 0, eu vou começar de 1 e vou até 4. Mas eu vou pulando de 2 em 2. Então eu vou ter como resultado 1, pulo 2 vai para 3, pulo 2 vai para 5. Como o valor máximo é 4, eu só vou imprimir 1 e 3. Vamos ver? Esse é o resultado. Nesse nosso terceiro caso aqui, eu fiz a mesma coisa, só que eu coloquei como valor máximo 6, então 5 entraria nessa sequência. Eu posso ainda ter o step negativo, ok? Nesse caso, eu começo a lista do fim para o começo, tá? Pulando de 1 e 1. Então, eu vou de 5 aqui até o valor de stop mais 1 nesse caso, tá? Então, eu vou de 5, 4, 3, 2. E eu tenho esse último caso, que eu vou de 1 até 4, tá certo? Pulando de 1 em 1, o resultado vai ser 1, 2, 3, 4. Então vamos ver aqui a estrutura do for. O for, você coloca o for, coloca uma variável, e essa variável ela vai variar por todos os valores que estiverem contidos na lista de números gerados pelo meu comando range. E aí eu vou usar esse valor dessa variável na execução desse bloco de comandos. Quando terminar esse bloco de comandos, eu vou executar o else e termino. Então, se eu colocasse aqui esse for e nesse range aqui, que vai de 1 a 4, tá? De 1 a 4, eu vou imprimir os valores 1, 2, 3, 4 e no final imprimo a frase fim. Então, é isso que acontece nesse nosso comando, tá certo? A cada vez que eu entro dentro do for, eu entro com um valor de i diferente associado a essa lista de números. Vamos fazer então aquele nosso mesmo programinha que nós fizemos com o while, agora com o for, tá certo? Que a gente vai imprimir uma lista de números que vai do número que eu fornecer até o 99, e esse número, todos eles são separados por vírgula e o último termina com um ponto. Então, dê um stop e façam o exercício. Então vamos
voltar aqui para o nosso programinha e ver a solução. O início dele é exatamente igual ao outro. Eu vou ler o número no intervalo de 0 a 100. Se o usuário não digitar o número no intervalo correto, eu vou continuar solicitando que ele digite o número até que ele se posicione dentro do intervalo desejado. Se o número que eu digitei for ímpar, eu não faço nada. Se ele for par, aí eu vou incrementar ele de 1. E aí o meu for vai variar no intervalo desse i aqui, no intervalo de num até 97, tá? Porque é o último, ele vai pulando de 2 em 2, vai pegar esse valor de num, vai pular de 2 em 2, e aí o último ímpar antes de 99 é 97, e aí ele para, ele vai para o else. Nessa parte do for, toda vez que ele entrar numa interação desse for, ele vai imprimir o valor de i, seguido de vírgula, e terminar essa impressão com espaço para separar um número de outro e não quebrar a linha. Como o último número digitado foi do intervalo foi 97, eu pego esse valor de i, somo com 2 para pegar 99 e coloco o ponto final para terminar esse meu programa. Então vamos testar. Se eu digitar 50, ele vai imprimir todos os números no intervalo, que vai de 51 até 99. Vamos fazer agora um outro programa. Esse nosso programa, ele vai considerar uma hipótese, chegou a época de migração dos animais. E aí você tem animais de diferentes tamanhos, ele tem que migrar de um ponto A para um ponto B, duas localizações geográficas. E os ambientalistas, eles estão querendo lá calcular o esforço feito por cada animal desse durante esse processo migratório. E esse seu programa, ele vai solicitar o nome do animal, a distância que vai ser percorrida em centímetros nesse processo migratório e o tamanho do passo do animal em centímetros. Com isso, usando o comando for, você vai ter que calcular o esforço, a quantidade de passos que cada animal vai ter que dar, tá certo? E aí você vai imprimir uma mensagem informando quantos passos esse animal deu da origem até o destino. O nosso programa, ele pede que você use o comando for para calcular o conjunto de passos, e vocês vão utilizar a função range, que, como vocês sabem, ela permite que a gente justamente faça essa operação de ir pulando passos na minha sequência. Então vamos dar um intervalo aí para que vocês façam o exercício. Dê pausa no vídeo e tentem fazer o exercício. Bom, vamos ver aqui a solução. Esse nosso programa, ele pede o nome do animal, a distância, que vai ser um inteiro, dado em centímetros, e eu vou também pegar o tamanho do passo do animal, dado em centímetros também. E aí o número de passos vai inicializar com 0, eu vou fazer o meu i variar no range, que vai de 0 até a distância que eu vou percorrer, e eu vou pulando o tamanho cada vez, cada iteração desse for faz o i dar um pulo na sequência do tamanho igual ao tamanho do passo do animal. E em cada vez que eu entrar nesse loop, nessa iteração, eu vou incrementar essa variável, número de passos, que inicialmente é 0, de 1. E no final eu vou imprimir a mensagem. O nome do animal precisará dar o número de passos que eu calculei, passos para terminar a jornada. Então vamos testar. Eu vou colocar aqui o nome do animal, vamos colocar aqui um coelho. A distância percorrida seria de 5.000 centímetros e que o tamanho do passo do coelho é de 10 centímetros. Não sei se é isso não, mas vamos testar aqui. E o programa fez os cálculos. O coelho precisará de 500 passos para terminar a sua jornada. Vamos mostrar agora como utilizar o comando for com dois índices. A gente viu como utilizar o comando for com um índice apenas,
Mas a gente pode ter dois índices, como tem aqui, índice I e índice J, tá? A gente vai imprimir aqui, toda vez que entrar esse laço, imprimir o valor de I multiplicado por J. Então, como é que a gente faria para, no caso do nosso range aqui, nossa lista de valores? Uma opção seria essa daqui, a gente utilizar o comando for com IJ e usar uma lista de tuplas. Então o valor de I seria associado ao primeiro elemento de cada tupla e o valor de J associado ao segundo elemento de cada tupla. Então esse programa imprimiria 1 vezes 5, daria 5, depois 2 vezes 6, daria 12, depois 3 vezes 7, 21 e terminaria com a mensagem fim. Tá? Então, quando a gente colocar aqui, é isso que vai ser impresso. 5, 12, 21 e fim. Existe também uma maneira bastante prática, que é usando a função zip, certo? Eu posso, porque esse range pode ser muito grande, pode ser difícil eu fazer essa tupla toda manualmente. Então, posso querer definir a variação do primeiro conjunto de valores da tupla e a variação do segundo conjunto de valores da tupla, e aplicar a função zip para gerar as tuplas com o primeiro conjunto de valores como sendo o primeiro elemento de cada tupla e o segundo range como sendo o segundo valor de cada tupla. Então, nesse caso aqui, eu geraria uma tupla que vai de 1 até 3 e aqui uma tupla que vai de 5 até 7. Então, isso vai ser armazenado na variável j que eu estou listando aqui. Então vai ser 1, 5, 2, 6, 3, 7, tá certo? 1, 2, 3 a primeira tupla, 5, 6, 7 da segunda tupla. Eu poderia também fazer se eu quisesse gerar uma tripla, tá certo? Aqui eu faria dessa maneira aí, IJZ aqui, né? IJZ. Então, imprimiria aqui uma tupla com 3 elementos, tá? Cada uma delas, tá? Então, eu poderia fazer dessa forma aqui, utilizaria 3 variáveis, por exemplo. Aqui, a gente aplicando esse conceito, a gente nota que todos esses 3 códigos aqui, eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Esse caso aqui é o primeiro que a gente já estudou, tá? Ele vai multiplicar 1 por 5, depois 2 por 6, depois 3 por 7 e, por fim, imprimir a mensagem fim. Então, tá aqui. Esse segundo caso, eu vou fazer o zip da lista 1, 2, 3 com a lista 5, 6, 7, o que vai gerar a tupla 1, 5, 2, 6, 3, 7, que é exatamente o que está aqui, e o resultado vai ser exatamente o mesmo, tá? Esse último é a mesma coisa, só que ao invés de eu colocar a lista explicitamente, eu coloquei a função range para gerar cada uma das listas e o resultado é exatamente o mesmo. Temos ainda, quando a gente usa laços de repetição, formas de quebrar, embora muita gente considere essas práticas ruins de programação, porque quebra o código, quebra a execução do programa no meio do loop, gera várias maneiras de você sair, cria um código que a gente chama de macarrônico, né? Mas causa uma interrupção abrupta do laço, então você tem que ficar prestando atenção toda hora como é que esse laço está sendo quebrado, enfim, de fato torna a programação um pouco mais complexa e deve ser evitado. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês visualizarem como é que funciona esse comando break. Eu tenho aqui uma variável chamada senha, certo? Essa variável vai receber um string, tá certo? Esse string, ele tem um símbolo que é inadmitido aqui na minha política de senhas, que é o arroba. Eu vou fazer o for variar de 0 até o tamanho da senha e vou acessar cada valor desse string. Essa é a forma que o Python utiliza, a gente vai falar mais adiante, para acessar os valores do string, tá? Eu coloco entre colchetes o nome do string
depois entre colchetes, e o índice. Esse índice começa com 0, tá certo? E vai até o tamanho da senha, menos 1, nesse nosso caso aqui. Então eu vou testando para verificar se se cada posição da minha senha, tá certo, é igual a arroba. Se for, eu imprimo uma mensagem, qualquer um deles for, se eu olhar aqui, a posição 0, que é S, 1, que é E, 3, 2, que é N, 3, que é H, 4, que é o arroba, a posição senha 4 está incorreta. Ela tem um caractere, um símbolo que não é aceito. Então ele vai imprimir a mensagem falhou no teste e encerrar o meu for abruptamente, tá? Se não, ele vai imprimindo letra permitida para cada símbolo que estiver permitido. E se passou em todos, não entrou em nenhum caso nesse if que está aqui, né? Esse teste desse if, não deu break, ele vai no final imprimir, passou no teste. Então vamos executar esse meu programa. Ele colocou letra permitida, porque o S, o E, N, H, essas 4 letras são permitidas, mas falhou no teste quando testou a quinta letra, que é o arroba, que está no índice 4. Vocês podem observar que o else ele não foi impresso nessa execução, simplesmente porque o for foi interrompido. Se o for não tivesse sido interrompido, o else seria executado, tá certo? Por exemplo, aqui nesse caso eu não tenho um arroba, a senha está correta, ele vai passar no teste, vai digitar a letra permitida para todos os casos e no fim digita a mensagem passou no teste. Tem um comando que é parecido, mas que ele na realidade ele não interrompe a execução do for como um todo, ele simplesmente pula uma iteração, tá? Ele não interrompe o for, ele simplesmente pula, né? Esse também é uma coisa que pode ser e deve ser evitada, né? Bastaria um comando if para fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora, né? Você tem aqui um for que vai variar, fazer esse i variar de 0 até 9. Eu vou ler uma variável randômica que vai de menos 10 até 10. E se esse x for igual a 0, eu continuo e não faço a impressão do 1 dividido por x. Tá? Então ele vai repetir esse código novamente, gerar um outro número randômico e fazer a divisão de 1 por esse número randômico que foi gerado. Se esse número randômico gerado for 0, ele não vai fazer essa divisão, ele vai novamente fazer a geração do número randômico. Tá? Então, nesse caso aqui, esse nosso programa, ele gerou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números randômicos. Por sorte, nenhum deles foi 0, então ele não pulou nenhum contínuo, tá? Não pulou nenhuma execução, ok? Mas se um deles fosse 0, ele não faria a divisão, ele pularia esse laço e não faria essa impressão aqui embaixo. Então temos vários programas que estão lá disponíveis em nossa página. Eu peço que vocês façam cada um deles usando tanto os comandos de repetição for quanto o comando de repetição while sempre que for possível. E aqui a gente termina a nossa aula. Até a próxima.